Olá, tudo bem? Na sequência do tópico pessoas jurídicas, para finalizar essa sequência do Código Civil, ele menciona as fundações, pessoas jurídicas na modalidade fundações. Do artigo 62 ao artigo 69, ele deixa reservado artigos específicos para tratar do assunto fundações. Tá ok? Bom, o que é uma fundação? Uma fundação é um acervo. Né? O acervo é o conjunto de bens, não é? Que nós chamamos bens frugíferos, bens que produzem frutos, em regra, né? E esses bens que produzem frutos é o que mantém esta pessoa jurídica denominada fundações. Ao contrário das associações cuja composição é a reunião de pessoas, as fundações, a reunião, o que eu tenho, são bens frugíferos. Não, elas se constituem pelo acervo de bens, não é? Que também recebe esta personalidade para a realização de fins determinados, de modo permanente, de modo estável. Então, atenção que o patrimônio é a pessoa jurídica fundação, que também não tem fins lucrativos, uma grande atenção que ela não tem fins lucrativos. Então, os elementos desta fundação eu chamo de patrimônio e o fim. Não é? O fim é estabelecido pelo instituidor, que não pode ser lucrativo. Não é? E essa finalidade ela pode ter caráter religioso também, caráter moral, cultural ou de assistência, como diz o Código Civil. Esta é a finalidade. A criação de uma pessoa jurídica ela acontece por escritura pública ou por testamento. Então o nascimento desta pessoa jurídica, não é? Ela acontece por escritura pública ou por testamento. E o local do registro de uma fundação é o cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Tem duas espécies de fundações. Antes da gente entrar sobre as fases, né, de uma pessoa jurídica, é importante deixar registrado que tem duas espécies de pessoas jurídicas fundações, as públicas e as privadas. As privadas são regidas pelo Código Civil, exatamente aqui do artigo 62 ao artigo 69. E as fundações públicas, elas são instituídas pelo Estado, pelos municípios, então ela pertence aos seus bens, né, o patrimônio é pública e quem regula as pessoas jurídicas fundações públicas é o direito administrativo. Não tem exatamente aqui a previsão no Código Civil do 62 ao 69, que é um assunto específico para as fundações particulares, privadas. Bom, o primeiro ato para constituir uma pessoa jurídica, eu coloco aqui, o primeiro ato para constituir uma pessoa jurídica é identificar os bens. Não é? O primeiro passo, olha aqui está aqui as fundações, o acervo. O primeiro passo é identificar os bens. Tá? Como que eu faço a identificação desses bens? É a fase 1, a chamada fase da dotação, que é a instituição, mediante a reserva de bens, bens livres, bens desimpedidos, né? Os bens não podem ser objeto de constrições judiciais, não é? Em que conste a indicação do fim que se destina. Não é? Então, como eu já mencionei, essa fase da dotação ou fase da instituição, ela acontece tanto por testamento como por escritura pública. Depois nós temos a fase 2, a segunda fase, que é a elaboração dos estatutos. Tá? A elaboração dos estatutos pode ser feita direta pelo instituidor, que nós chamamos, ou própria, não é? Então, o próprio instituidor, o próprio dono, o proprietário dos bens que tem a intenção de nascer, de criar esta pessoa jurídica fundação, faz, não é? Ou ele delega, ou ele transfere para um terceiro. Não é? Um terceiro, uma pessoa de sua confiança, não é? Que nós chamamos, então, a elaboração do estatuto fiduciário. Fidúcia significa confiança, né? E ele confia para uma terceira pessoa. Depois da fase da instituição e da elaboração do estatuto, esta fundação passa para a fase da aprovação dos estatutos. Então, os estatutos devem ser aprovados e são encaminhados. E quem aprova o estatuto de uma fundação é o Ministério Público.
tá? E ele vai conferir se o objeto da pessoa jurídica, a fundação, é lícito, se obedece às bases fixadas pelo instituidor, aquilo que o instituidor, se os bens são suficientes ou insuficientes, e o promotor dá o seu parecer, tá? O Código Civil registra, ele deixa uma mensagem que se eventualmente o juiz, o promotor discordar de aprovar, rejeitar a aprovação do estatuto, caberá sim a possibilidade de recorrer ao juiz. O juiz é que vai falar se de fato a finalidade dela é lícita ou ilícita, se as bases são deferidas ou indeferidas pelo instituidor, se os bens são suficientes ou insuficientes. Tá ok? E a quarta e última fase desta pessoa jurídica fundação é o registro, né? Então, o respirar aí desta pessoa jurídica é o registro. Então, para registrar esta pessoa jurídica, eu faço no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, é só na quarta fase aqui que eu tenho o início da pessoa jurídica. Então, 4 fases, essa pergunta já caiu em concurso, né? 4 fases para criar uma pessoa jurídica: dotação ou instituição, elaboração dos seus estatutos, aprovação dos seus estatutos e, por último, o registro, que é o nascimento efetivo, o arquivamento dos dados constitutivos desse estatuto perante o cartório de registro civil de pessoas naturais. Bom, é possível alterar o estatuto? Sim, é possível. Né? É possível alterar no estatuto, mas é difícil de estudar, né? Porque o código exige 2/3 dos componentes aí para gerir e representar a fundação. Então, exige um quórum aí difícil, né, de 2/3. E eu também não posso alterar uma fundação, o estatuto de uma fundação, se contrariar ou desvirtuar a finalidade, os fins desta fundação. E também sempre aprovado qualquer tipo de alteração, o Ministério Público funciona, tá? Como eu mencionei, se o Ministério Público denega a autorização para essa alteração, poderá ser suprida pelo juiz, não é? O juiz é que vai fazer, está aí no artigo 67 do Código Civil. Quando a alteração não é realizada por unanimidade, né, os administradores também podem submeter o estatuto ao MP, né, dando ciência à minoria vencida. Essa também é uma regra para a modificação do estatuto de uma pessoa jurídica. Tá ok? Para o fim de uma pessoa jurídica, fundação, a extinção de uma pessoa jurídica, fundação, nós temos algumas regras específicas. Primeiro, se a fundação tornou-se nociva, né? Nenhuma pessoa jurídica pode ter finalidade nociva. A idoneidade é uma característica marcante das pessoas jurídicas e é o terceiro elemento, né, requisito ali da pessoa jurídica, a licitude dos seus objetivos. Então, nenhuma pessoa jurídica pode ter ali a finalidade nociva, está aqui. Né? Se ela tornou-se impossível, inútil quanto à sua finalidade. E também a pessoa jurídica fundação terá sua extinção se vencer o prazo de sua existência. Né? Se é uma pessoa jurídica que nasceu por prazo determinado e venceu esse prazo, né? Os bens serão destinados em conformidade com a definição, o que foi instituído por seu instituidor, tá ok? Se eventualmente o instituidor nada fala, eu coloco esses bens a serem incorporados, dependendo da sua natureza, perante o município, perante o Estado, né? Dependendo do local onde ele está regulamentado. É um assunto até polêmico, a destinação dos bens de uma fundação com sua respectiva instituição, com a sua respectiva extinção. Geralmente eles são alocados para uma fundação de igual ou de semelhante característica. Né? Se não tiver, aí o município, o Estado, né, terá a sua, receberá o bem, dependendo aí o local onde ele está estabelecido. Para finalizar, aqui o tema pessoas jurídicos, né, para finalizar, eu tenho a extinção administrativa da pessoa jurídica, né, eu termino uma pessoa jurídica quando eventualmente ela perde ou depende de uma autorização no poder público. Eu falei que algumas pessoas jurídicas precisam de autorização, como um banco, a abertura de um banco, uma cooperativa, uma seguradora. Não é? Então, se não tem essa autorização especial, eu tenho a extinção.
Poderá também ter a extinção de uma pessoa jurídica quando tem uma morte dos seus membros, né, a morte dos seus sócios, e não ficou nem estabelecido como prosseguirá ou quem prosseguirá com seus herdeiros. Isso é comum numa sociedade de advogados, em que falece ali 2 advogados e os seus herdeiros não são advogados. Então, isso é comum ter essa extinção da pessoa jurídica na modalidade natural. O judicial, não é aquela definida pelo juiz, nas hipóteses da necessidade do ingresso, né, do ajuizamento de uma demanda específica, quando há, sobretudo, violação aos estatutos, né, aí o juiz é que vai definir, né, nós chamamos de extinção da pessoa jurídica na modalidade judicial, e a extinção convencional, que deriva dos seus membros, né, ela é consensual, convencional, ou legal, porque a lei, né, em razão de motivos determinantes da sua legislação, que não obedeceu. E apenas agora, para encerrar o tópico pessoas jurídicas, o Código Civil atual deixou um dispositivo importante, que vez ou outra ele é trazido à baila, no que diz respeito à aplicação dos direitos da personalidade que nós já estudamos para as pessoas jurídicas. Lembram lá dos direitos da personalidade, que são direitos subjetivos ligados à pessoa natural desde o seu nascimento ou mesmo desde a sua concepção? A honra, a imagem, a vida, a privacidade, a voz, não é? Tudo aquilo que nós estudamos do artigo 11 ao 21 do Código Civil, e também que está tratado, não é, na Constituição Federal, no artigo 5º, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a autoria científica, tudo aquilo que nós falamos no direitos da personalidade, no tópico direitos da personalidade do Código Civil, eu aplico às pessoas jurídicas, no que couber. Não é? Então, a proteção ao nome, a proteção à imagem, não é? Tudo isso eu aplico à pessoa jurídica, direitos da personalidade. Ok? É isso aí por enquanto.